Olá, eu sou o evangelista Fábio e estou aqui para a terceira aula de pneumatologia, É o nosso terceiro vídeo, capítulo 3. A gente vai estudar um pouco mais sobre o que ou sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, lá no primeiro vídeo a gente montou a pessoa do Espírito Santo para a gente entender que ele também é uma pessoa, que ele tem sentimentos, como ele age, que ele é igual a Deus. No segundo vídeo aí a gente vem com um pouco mais mostrando ele mais a deidade dele, o agir dele como um Deus aqui na terra, que é ele que está presente junto conosco, que é ele que habita junto conosco e assim por diante. Só que agora na terceira aula nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Charles Spurgeon, ele descreve algo dessa forma: estou convencido de que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ser salvo sem a ação do Espírito Santo. Seria impossível ser salvo sem o Espírito Santo. Charles Spurgeon. O ministério do Espírito Santo. Explicação e base bíblica. Podemos definir a obra do Espírito Santo como a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é membro da Trindade, que as Escrituras com mais frequência apresentam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. Então, o Espírito Santo hoje, ele age no mundo todo, inspirando as pessoas a fazerem a sua obra, inspirando as pessoas a participarem do seu reino, mas você vê muito o Espírito Santo agindo dentro da igreja. Ele utiliza aqueles que são membros do corpo de Cristo como um canal para praticar e expor o seu poder. Então, de maravilha, cura, transformação, os dons espirituais, os frutos espirituais que há dentro da igreja são usados pelo Espírito Santo em mim e em você. Então ele utiliza a igreja pessoas para expor o seu poder, agir no mundo. No Antigo Testamento, a presença de Deus muitas vezes foi manifestada através da sua própria glória, nas teofanias. No Evangelho, o próprio Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens. Mas depois que Jesus subiu ao céu e de contínuo através de toda a era da igreja, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Então, milhares de anos atrás, a glória de Deus, as teofanias, a presença corpórea de Deus ali para as pessoas do Antigo Testamento, Jesus vindo corporeamente aqui para o povo, se apresentando como o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e agora o Espírito Santo está conosco até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o princípio da criação, temos indícios que a obra do Espírito Santo consiste em completar e sustentar o que Deus Pai planejou e o que o Filho começou. Pois, em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e no Pentecoste, com o início da nova criação em Cristo, é o Espírito Santo que vem conceder poder à igreja. Como o Espírito Santo é a pessoa da Trindade por meio de quem Deus manifesta de modo particular sua presença, e na era da nova aliança, Paulo emprega uma expressão adequada ao referir-se a ele como primeiros frutos e garantia ou penhor da plena manifestação da presença de Deus que conhecemos no novo céu e na nova terra. Mesmo no Antigo Testamento foi previsto que a presença de Deus, do Espírito Santo, traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Isaías prediz um tempo em que o Espírito Santo traria grande renovação. Está lá em Isaías 32, do versículo 14 ao 18, que diz assim: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, até que se derrame sobre nós o Espírito Santo lá do alto. Então o deserto se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça mostrará no pomar. O feito da justiça dará paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Sobre o Espírito Santo, agindo no Antigo e no Novo Testamento e no futuro, como diz Isaías.
ele concede poder para o serviço cristão, né? O Espírito Santo, ele que traz esse poder para mim e para você, para que a gente possa continuar agindo, né? Além de nos convencer do pecado e nos levar à salvação, né? Que nós precisamos do Espírito Santo, sem ele a gente não conseguiria nem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, e nem reconhecer que somos pecadores e devemos nos arrepender para tal. Mas também ele nos emprega poder para que a gente possa agir e fazer o serviço cristão, seja ele na igreja, na comunidade e neste glorioso mundo que Deus nos deixou. Tudo bem. Para melhor obter uma visão panorâmica da pessoa e obra do Espírito Santo, como ponto inicial desta disciplina, ela é dividida em 2 períodos, o do Antigo e do Novo Testamento. No primeiro, as atividades e as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos. No segundo, começa no dia de Pentecostes, quando suas atividades se concretizam direta e continuamente através da igreja. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava em pessoas, com os profetas, Moisés, pessoas assim distintas em períodos diferentes, com talvez assuntos diferentes a serem tratados, né? Então ele utilizava pessoas, ele utilizava ações esporádicas para se manifestar no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele já age de uma forma diferente, a partir ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se não estou enganado. Ele desce sobre a igreja naquele local em Jerusalém, enche as pessoas, e de lá para cá, todo aquele que se permite ser cheio do Espírito Santo, todo aquele que deseja ser cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um canal para que o Espírito Santo possa agir nele para fazer a sua obra. Então, preciso abrir uma célula, pregar o Evangelho nesta casa. Eu não sei se fica claro para vocês, mas para mim é claro, que se depender da minha vontade eu não vou fazer. Se depender das minhas qualidades, se depender daquilo que eu tenho, talvez eu não consiga nem pregar a palavra, certo? Mas, com o Espírito Santo, ele me mostra que é necessário ir, ele coloca o amor pela alma daquela pessoa que precisa que eu vá na casa dela, pregar o Evangelho. Então eu vou até lá, prego aquela palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração por meio de tudo que o Espírito Santo fez. Então ele me deu a vontade, colocou o amor pela alma e me colocou a palavra para pregar o Evangelho. Preciso orar por alguém para aquela pessoa ser curada. É o Espírito Santo que derrama esse poder, derrama essa ousadia, a coragem, porque às vezes a gente está sem fé para orar, só que a pessoa precisa de uma oração, aí o Espírito Santo ora por ela, que ela vai ser curada, e você vai lá e ora, coloca suas mãos sobre ela, e o poder que tem dentro de você, que é o Espírito Santo, flui sobre a vida daquela pessoa, aquela pessoa ela é curada, transformada, libertada por causa do Espírito que está em você. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacitou pessoas para serviço especial. Ele capacitou Josué com habilidade de liderança e sabedoria, e deu poder aos juízes para libertar Israel e seus opressores. Então ele aparece várias e várias vezes, sim, capacitando pessoas esporadicamente, de tempos em tempos no Antigo Testamento, especialmente para ajudar o povo naquela época. No Novo Testamento, a obra capacitadora do Espírito Santo no Novo Testamento é vista primeiro e de modo pleno na unção e capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na ocasião do seu batismo, Ele é batizado por João Batista, o Espírito de Deus desce sobre ele é cheio ali também do Espírito Santo. Então, João Batista disse: viu o Espírito descer do céu como um pombo e pousar sobre ele. Portanto, Jesus foi para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi pregar na sinagoga em Nazaré, declarou que a profecia de Isaías fora cumprida nele, que é: o Espírito do Senhor estará sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus foi visto depois em seus milagres subsequentes. À medida que ele se deleitava plenamente com a pureza moral absoluta da vida de Jesus, o Espírito Santo também capacitou os seus discípulos,
os discípulos de Jesus para vários tipos de ministérios. Mas o Espírito Santo deu também grande poder à pregação da igreja primitiva, de modo que, quando os discípulos eram cheios do Espírito Santo, proclamavam a palavra que o Espírito Santo falava por meio da mensagem do Evangelho. O Novo Testamento termina com um convite do Espírito Santo e da igreja, que juntos chamam as pessoas à salvação. O Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que ouve diga: vem. Então o Espírito Santo, junto com a igreja, dentro, morando, o Emmanuel junto conosco, ele trabalha para que a gente possa pregar a palavra para aqueles que ainda não conhecem, né, a Deus, aqueles que ainda não entregaram sua vida para o senhorio de Cristo Jesus, certo? Então, e ainda abre as portas, né? Porque a gente vê uma utilização do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo aparecia para salvar o povo específico que é Israel. Agora no Novo Testamento, além de ele trabalhar junto com o povo de Deus agora, que somos nós, né, enchendo a gente do Espírito Santo, fazendo com que a gente fuja, ajudando, né, a gente a fugir do pecado, a não cair, a não se afastar de Deus, ele também nos utiliza para salvar as pessoas de fora, para trazer as pessoas de fora para estarem junto conosco, diferente talvez do que era a forma que era feita no Antigo Testamento. Bom, o Espírito Santo ele purifica. Uma vez que esse membro da Trindade é chamado Espírito Santo, não surpreende que uma das suas principais atividades seja purificar-nos do pecado e santificar-nos. Gente, eu já falei em vários outros vídeos, deve ter falado em outras matérias também que a gente estudou. A gente vai estudar isso em outra matéria, que é o estudo sobre a salvação, mas existe um processo na vida do cristão maduro, o cristão desde o início, mas depois que o cristão maduro passa pela conversão, justificação e assim por diante, vai chegar o momento da santificação. A santificação, ela não acontece da noite para o dia ou na hora, ela é gradual. Você pode parar esse processo de santificação, né, pecando, saindo da presença de Deus, fugindo, né, dos olhos do Espírito Santo e assim por diante. Porém, se eu e você mantivermos uma relação duradoura, uma relação boa, amorosa, amigável, um relacionamento com o Espírito Santo, ele irá fazer em mim e em você um trabalho de santificação, que é nos fazer parecer mais santos possível, para que no grande dia do Senhor nós possamos ser aceitos da melhor forma possível. Então, quando Paulo vai falar sobre a gente parecer com Cristo, se não der parecer com Ele, né, ser semelhante a Ele, o Espírito Santo faz esse trabalho em mim e em você, melhorando as nossas capacidades ou melhorando aquilo que a gente tem de ruim dentro da gente, para que a gente possa entregar algo melhor para o Senhor diariamente e possamos aparecer para Ele no grande dia dele de uma forma agradável aos olhos do Pai. Glória a Deus. As obras do Espírito Santo. Ao considerarmos as obras do Espírito Santo, precisamos lembrar que todas as pessoas da Trindade são ativas na obra de cada pessoa individual. Há muitos conceitos errôneos a respeito da obra do Espírito Santo. Alguns deles têm se arraigado à religião popular, às doutrinas populares da igreja em geral. A religião popular é a maneira de vivermos a nossa vida diária em Cristo. Os cristãos precisam evitar o desânimo e aceitar com alegria o desafio de conhecer e experimentar a Deus mais plenamente todos os dias. Então, em relação ao universo material, no tocante à criação, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exercício deles. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o Espírito de Deus ele trabalhou para a criação, ele trabalhou para que tudo fosse feito também. Ele foi o sopro de vida para mim. Você tem um Espírito em mim, dentro de mim, dentro de você. Até faz a gente pensar, o Espírito que há dentro de mim. Se a gente for lá em Tessalonicenses, vai ter escrito que quando a gente morrer, o corpo vai para debaixo da terra, o Espírito volta para Deus e a alma ela vai para onde é determinado o seu lugar. Então, seja para o Hades, seja para o paraíso, né? E o Espírito volta para Deus.
E que espírito é esse? Será que o nosso espírito é um Espírito Santo? Porque assim, o Espírito é o único que combate, né? Que nos ajuda, tenta nos ajudar, o Espírito nosso é o único que tenta nos ajudar a não nos afastar de Deus. Ele quer de toda maneira chegar até Deus. Porém, a nossa carne, ela é o que nos atrapalha, né? A nossa mente, tudo assim por diante. A alma, às vezes, ela fica um pouquinho mais tendenciosa à carne. E quando a gente morre, o Espírito é o único que volta para Deus. Assim, certeiro. Ele é devolvido. E aí faz a gente pensar se esse é um pedacinho de Deus que a gente tem dentro da gente. E aí fica a dúvida aí para vocês. Eu não tenho teoria bíblica para isso. No tocante à sua restauração e preservação, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se eles cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Enviaste o teu Espírito, eles são criados e assim renovam a face da terra. Textos: Gênesis 1.2 e Salmos 103, 20 ao 30. Então, no tocante à sua restauração e preservação, tanto da terra quanto do ser humano. A presente ordem do desenvolvimento da natureza e no homem, a partir de um estado caótico e subdesenvolvido, e sua manutenção é efetuada através da agência do Espírito Santo. Sim, nós, antes mesmo de conhecer a Cristo, estávamos destruídos, acabados, com uma vida caótica. O Espírito Santo chega para essa transformação, nos santificando diariamente. Em relação aos homens não regenerados, a obra principal do Espírito Santo em relação aos perdidos é o da convicção. Deve-se fazer a distinção entre a convicção da consciência e a convicção do Espírito Santo. A consciência convence do erro praticado. O Espírito convence do erro no próprio ser. A consciência pode ser assemelhada a um tribunal, juiz, júri e testemunhas, todos a tratar do erro praticado do que não há de escapar. O Espírito Santo convence, ao mesmo tempo que faz surgir um raio de luz, revelando uma solução em meio ao escape. Então, para a gente entender essa diferença, a gente às vezes consegue ver, fiz isso aqui errado. E aí a gente acha que vai ter um júri, um juiz, um testemunhos que vão nos criticar, mas não vai trazer solução para a nossa vida. Agora, já o Espírito Santo, ele convence e nos mostra uma convicção diferente. Uma convicção que, eu reconheço que eu estava errado, porém o Espírito Santo traz uma solução para aquele erro e me ajuda a escapar daquilo, me trazendo uma solução também para um futuro. Não para as consequências somente daquela ação, mas para as consequências do pecado original também. Bom, ele testifica: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei a partir do Pai, o Espírito Santo, da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele testifica a obra do Senhor Jesus Cristo aqui. Ele convence. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele convence da obra do Senhor Jesus Cristo, convence que somos pecadores, convence que Jesus Cristo, ele ressuscitou, e convence que há um julgamento, para o príncipe deste mundo e para quem não crê na obra do Senhor Jesus Cristo. Em relação aos crentes, ele regenera. A isso respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Jesus Cristo, em sua ressurreição e ascensão, assumiu sua plena prerrogativa de doador da vida para seu corpo místico. A igreja, o novo nascimento no ato regenerador, portanto, é a concessão da natureza divina ao homem. Então, aquele que nasce novamente em espírito, um espírito novo está dentro desta pessoa agora, este sim pode ver o reino de Deus. Ele sela em quem também vos depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa que um dia o Senhor Jesus Cristo voltaria e iria nos levar para habitar junto com ele. Então, como a gente vê em Apocalipse, como a gente vê na Bíblia toda, Deus tem aqueles que o desejam
E dessa forma agora, com o Espírito Santo, estamos selados para que quando ele olhar para a terra, ele possa retirar aqueles que foram selados por ele, que escolheram, que desejaram se arrepender e estar com Cristo, com ele e com o Espírito Santo. Ele proporciona segurança, pois todos que estão guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizado. O Espírito Santo concede a segurança e confiança necessária para a paz e calma e repouso de espírito prometido ao Filho de Deus. Ele testifica da verdade, da filiação do crente. Ele nos fortalece, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedo que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Os resultados desse fortalecimento são vistos nos versículos seguintes, lá em Efésios 3,16. O poder do Espírito se torna operante em nossas vidas, corporificando, entronizado realmente em nossas vidas, realmente a Cristo, o que é descrito como sua habitação em nossos corações. Ele faz habitação em mim e em você, e nos fortalece para tanto vencer os nossos pecados, vencer as nossas aflições, continuar na presença de Deus, e nos fortalece a praticar a boa obra, para o reino, a querer também a fazer, aqueles que são selados, aqueles que são cheios do Espírito Santo, há dentro deles um desejo, primeiramente, como um cristão dentro de casa, orar. Gente, crente não, o cara que não ora, dificilmente é uma pessoa que tem relacionamento com Jesus, não tem como falar que ele é um crente quase. Jejuar, ler a palavra, o cara tem que ler a palavra, cheio do Espírito Santo, ele lê a palavra, ele quer conhecer mais e mais, prosseguir em conhecer ao Senhor. E aí, para fora, o cara que é cheio do Espírito Santo, a mulher que é cheia do Espírito Santo, deseja do fundo a fazer algo diferente no mundo. Ele não desiste, o mundo já está tão corrupto, o Brasil está tão corrupto, vamos deixar assim, já que está, uma hora Jesus vem. Não, o crente ele não é acomodado, ele quer que aquilo mude, quer que aquilo possa ser diferente, entenda? E liberta, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei que tinha antigamente do pecado e da morte, que só gerava a morte, que só não nos trazia redenção, agora o Espírito Santo ele nos liberta disso, nos trazendo redenção, salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele nos guia, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ele produz o fruto das graças cristãs, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, gente, essas coisas que você tem, uma pessoa que você conhece tem, eu posso ter, só é possível por meio do Espírito Santo. Ele produz dentro de mim. Tem que ser uma terra fértil, obviamente, mas não depende da sua vontade. Vai achar que você é amoroso porque você acha que você é. Não, é porque o Espírito Santo quer vir com você, ele é. Porque se depender de você ser ruim, pecador, e o seu destino sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, seria o inferno. Glória a Deus. Em relação a Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, então o nascimento dele, de Jesus, ele é concebido em Maria por meio do Espírito Santo, está lá em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo produziu o corpo humano do Filho de Deus mediante um ato criador. O Filho de Deus chamou este corpo preparado, ungido pelo Espírito Santo. Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Todas as unções que aparecem no Antigo Testamento, querem de profetas, quer de sacerdotes ou de reis, encontram seu cumprimento nesta unção de Jesus Cristo. Ele também é guiado pelo Espírito Santo. A gente vê lá em Mateus capítulo 4, ele sendo guiado ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás, cheio do Espírito Santo.
Lá em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Pois o enviado de Deus fala a palavra dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Nada havia na vida de Jesus que se opusesse à ação do Espírito Santo. Citei João 4,34. Realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. Ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito Santo. Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele também é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8,11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do Espírito que em vós habita. Em relação à Escritura, seu autor, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidão, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Seu intérprete, para que, em Efésios 1,17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito da sabedoria, da revelação, no pleno conhecimento dele. Então é importantíssimo o Espírito Santo para que a gente possa entender as Escrituras, né? Nos ajudar a interpretar as Escrituras. O Espírito Santo em relação à igreja. A primeira comunidade cristã em Jerusalém nasceu a partir da pregação da obra da salvação do Cristo crucificado e ressurreto. Ele nasceu da ação do Espírito Santo que possibilita arrependimento dos pecados e a aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em fidelidade ao mandamento ao Senhor Jesus ressurreto e revestido do Espírito Santo, os apóstolos saíram a testemunhar o Evangelho nas cidades e vilas de então, começando por Jerusalém e indo até os confins da terra. Na administração da igreja, 1 Coríntios 12, 4, 6 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todo. Então, até na administração da igreja, nos afazeres, está lá o Espírito Santo, ele coloca dons e habilidades em mim e em você, para que a gente possa praticá-las da melhor forma possível e não vier fazer algo que não é que não é nossa habilidade. Que quando a gente faz algo que não é aquilo que nós sabemos fazer, a gente cansa mais. E quando a gente faz aquilo que o Espírito Santo nos deu para fazer, a gente faz com alegria perfeitamente. Glória a Deus. E na bênção apostólica, 2 Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. De muitos modos inequívocos, Deus, em sua palavra, proclama distintamente que o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, mas é uma pessoa divina. Glória a Deus. Eu convido você a curtir, compartilhar esse vídeo, comentar as suas dúvidas, comenta algum vídeo, alguma coisa que você ainda não entende e quer que a gente faça um vídeo. Eu posso talvez não entender o assunto que você deseja aprender, mas eu posso passar para alguém que entenda que aqui a gente tem pessoas com muita habilidade em outros assuntos. Convido você a fazer parte da nossa igreja, caso você ainda não esteja em alguma. A gente ficamos na rua Sebastião Garcia Gimenez, número 55. Temos cultos quarta e sexta, às 7h30 da noite e domingo às 19 horas. Caso você precise de alguma coisa, comente aí. Você pode também mandar uma mensagem no Instagram ICB Atibaia. Você será atendido por lá e será muito bem cuidado. Eu agradeço a todos. Até mais.